Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Sejam bem-vindos ao PLMMA 66. Meditações de Marco Aurélio, livro 6º, entradas 25 a 29. Tradução que será usada no vídeo, a de Dona Virgínia de Castro Almeida, em domínio público. E como sempre você poderá acompanhar a leitura que será feita do trecho em questão por meio da transcrição que colocamos na descrição do vídeo aqui embaixo. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer em mais 5 breves meditações. 25. Considera quantas coisas se passam no mesmo ínfimo instante em cada um de nós, no corpo e na alma, simultaneamente. E assim, já não te causará estranheza que muitas mais coisas, ou melhor, todas as coisas, sejam contidas justamente nesse ser único e total que chamamos mundo. Aqui Marco Aurélio faz um exercício espiritual que consiste em prestar atenção a tudo o que está sucedendo, tanto no seu corpo, as suas sensações que vêm por meio dos sentidos, quanto na sua mente. Poderíamos dizer que talvez fosse algo que se assemelhasse com certas formas de meditação budista ou hinduísta. Preste atenção a essas coisas, vejam como há uma miríade de acontecimentos nos atingindo a todo momento, as chamadas fantasiae. Veja como tudo isto, num ínfimo instante, é grande, é algo que denota uma complexidade bastante considerável, e aí projete esta complexidade em níveis cada vez maiores para ter um vislumbre do que seja o cosmos. O cosmos é tão complexo, tão rico, tão caudaloso em causas e efeitos, que ele se manifesta em representações dentro de nós que são micros, são muito pequenas e que se sucedem e que vão uma atrás da outra nos comunicando certas informações, muitas das quais nós nem conseguimos, por assim dizer, processar. Então veja a riqueza de detalhes, por assim dizer, que existe em todo o cosmos, e compreenda que uma riqueza ainda maior é aquela abarcada pela natureza universal por inteiro. Considera quantas coisas se passam no mesmo ínfimo instante em cada um de nós. Então, o fato de você estar com uma dor nas costas, ou o fato de você estar com a garganta seca, ou o fato de você estar com um pouco de calor, ao mesmo tempo pensando na lista de compras e escutando um avião que passa, coisas assim. Vejam, tudo isso é de uma complexidade muito grande, mostra, digamos assim, que a realidade está lá fora, para citar Arquivo X, e quando nós pensamos no próprio cosmos, devemos multiplicar quase infinitamente a nossa percepção, se tal é possível, de complexidade para ver do que se trata o universo propriamente dito. Não havia instrumentos e nem ciência, nem conhecimento científico necessários para que os estoicos da antiguidade tivessem noção, por exemplo, de que estamos em um universo que tem quase 15 bilhões de anos e que tem, enfim, uma infinidade de galáxias e quasares e objetos que nós mal entendemos, mas eles compreendiam já por esta pequena amostra, em um ínfimo instante, quão grandiosa era a coisa. Simultaneamente, o que acontece ao mesmo tempo dentro de nós. E assim já não te causará estranheza que muitas mais coisas, ou melhor, todas as coisas, por quê? O universo abarca tudo, sejam contidas justamente nesse ser único e total que chamamos cosmos, que chamamos mundo, que chamamos o todo, a totalidade ordenada. Então aqui uma meditação que tem por objetivo partir do
muito pequeno para desdobrar-se ao muito grande, percebendo que as mesmas leis que regem o infinitamente grande regem a realidade infinitamente pequena. Existe hoje uma querela, por assim dizer, ou uma dissonância entre o que se sabe na física de micropartículas e na física de macroobjetos, né? O que vale na física quântica não parece valer na física que manda, por assim dizer, nos grandes objetos do universo, mas é possivelmente uma visão ainda incompleta. Haverá teorias que muito provavelmente darão conta desse lapso, dessa diferença. É falta de conhecimento, na verdade, de nossa parte. 26. Se alguém te perguntasse como se escreve o nome de Antonino, não seria com tranquilidade que pronunciarias as letras, uma por uma? E se alguém se zangasse contigo, pagarias a sua cólera com a tua? Não continuarias a dizer sossegadamente cada letra? Lembra-te que, do mesmo modo, na terra, cada dever contém um certo número de obrigações. Essas obrigações é preciso cumpri-las sem perturbação, sem pagar o mau humor dos outros com o nosso, e tendo sempre em vista o acabamento metódico do que empreendemos. Mais uma meditação em que nós vemos dois motivos muito caros a Marco Aurélio. O primeiro, o apego ao dever, a ideia de que devemos, desculpem-me as repetições, levar nossos deveres até o fim, cumpri-los, custe o que custar. E outra ideia bastante cara a Marco Aurélio, que recorre no seu diário filosófico espiritual, a de que a ira não é uma boa reação, por ser uma paixão, às coisas que nos cercam. Então, cumprir o dever, e não com ira, não com mau humor, não com acrimônia, não com ressentimento, não com más paixões, más disposições, é algo que Marco Aurélio coloca de si para si como desejável. Se alguém te perguntasse como se escreve o nome de Antonino, não seria com tranquilidade que pronunciarias as letras uma por uma? Ele vai comparar a questão de cumprirmos todas as tarefas do nosso dever, quase como se fossem tarefas separadas, escandidas, com algo muito simples como a soletração. Primeira coisa a notar é que ele era conhecido como Antonino mesmo, porque esse era o seu sobrenome, né? Nós o chamamos Marco Aurélio para, evidentemente, o diferenciarmos do seu antecessor, seu pai adotivo, Antonino Pio. Aliás, o primeiro nome dele era Marcus Verus, né? Era Marco Vero, o verdadeiro, e depois é que ele se torna Aurelius à medida que vai subindo no conceito dos poderosos que o adotam. Ele coloca aqui Antonino, que é o nome dele, o sobrenome de família, o patronímico. E da mesma maneira como na soletração nós sabemos o que fazer, vem uma letra depois de outra, depois de outra, depois de outra, depois de outra, no cumprimento do dever, que tem de ser visto como algo natural, simples, espontâneo, sem grandes problemas, faz-se a mesma coisa ou se deveria fazer a mesma coisa. E se alguém se zangasse contigo, pagarias a sua cólera com a tua? Então, no meio de um dever, havendo a zanga de alguém, havendo o nervosismo de alguém, havendo a ira percebida de alguém, como é que se deve reagir? Marco Aurélio, como um estoico, dirá não com ira, em paga dessa pessoa. Até mesmo porque, aqui pensando na posição específica de Marco Aurélio, a ira do imperador é totalmente assimétrica relativamente à ira de qualquer pessoa abaixo dele. A sua ira tem consequências muito mais terríveis do que a ira de qualquer indivíduo que ele comande sob seu império. De modo que não apenas é um estoico quem fala, mas é um imperador cioso da sua posição, cioso do bom cumprimento dos seus deveres. Não se paga a ira com a ira. Marco Aurélio mais uma vez retoma esta ideia. Não continuarias a dizer sossegadamente cada letra, quer dizer, você, diante de alguém que se zanga, deve continuar a soletrar o seu dever, por assim dizer, deve continuar
fazendo as partes que compõem o seu dever. E não parar o que está fazendo para zangar-se com aquela pessoa. É um luxo poder se zangar com as pessoas, digamos assim. Lembra-te de que, do mesmo modo, na Terra, cada dever contém um certo número de obrigações. É possível expandir os deveres, digamos assim, é possível separá-los e colocar as obrigações. Você vai fazendo cada uma das coisas e, ao terminar, vai ganhando uma certa tranquilidade com a sensação de dever cumprido, o dever que está se cumprindo. Essas obrigações é preciso cumpri-las sem perturbação. Trabalhar sobre si mesmo para não perturbar-se com o que está em volta e poder cumprir as suas tarefas, poder satisfazer o seu dever ou os seus deveres da melhor maneira possível, sem pagar o mau humor dos outros com o nosso, e tendo sempre em vista o fim metódico, o remate metódico, o acabamento metódico do que empreendemos. Então, é possível ver Marco Aurélio escrevendo uma lista de coisas para fazer e riscando cada uma das coisas que ia fazendo e empreendendo para justamente dar conta de tudo o que ele tinha em um dia. E deviam ser muitas e muitas atribulações que existiam no meio desses afazeres. Então aqui nós vemos que Marco Aurélio julga a ira uma perda de tempo. Não apenas uma paixão, mas uma perda de tempo, algo que desvia o ser humano do cumprimento do seu dever. Ele deve ir de uma tarefa a outra, assim como na soletração se vai de uma letra a outra. Uma comparação curiosa, uma comparação extravagante. 27. Parece-nos cruel não permitir aos homens o dedicarem-se às coisas onde vem a sua conveniência e utilidade. Porém, tu próprio, até certo ponto, lhe-o não permites quando os seus erros te indignam. E, no entanto, eles cometem-nos porque vem aí a sua conivência e utilidade. A sua conveniência, e utilidade. Mas estão enganados. Pois bem, convence-os de que se enganam. Esforça-te por instruí-los sem te indignares. Se Marco Aurélio, na entrada 26, nos fala da inutilidade por ser uma perda de tempo, da cólera, da ira e da necessidade de haver um foco no dever, no cumprimento das obrigações, aqui no 27, Marco Aurélio está se lembrando de que ele mesmo é bastante inclinado a irritações. Ele sente aqueles primeiros despontares daquilo que os estoicos chamavam propatheia, isto é, as pré-paixões. Ele se sente irritado, ele é irritadiço, irascível, reconhece isto de si para si. E algo que o irrita são justamente essas pessoas que têm inclinações outras, e inclinações que ele supõe viciosas. Mas vejam o que ele vai dizer aqui de si para si mesmo. Parece-nos cruel e intolerante não permitir aos homens o dedicarem-se às coisas onde vem a sua conveniência, agora eu acertei a palavra, e utilidade. As pessoas agem de acordo com o que pensam ser o próprio bem, com o que pensam ser mais útil e conveniente para si mesmas. Elas buscam o seu bem nas suas ações, nas suas coisas exteriores. Mesmo os malignos, os que cometem coisas terríveis, nefandas, acreditam estar agindo bem quando empreendem essas ações, quando perpetram os seus crimes. Eles acham que estão fazendo uma coisa boa para eles, né? Claro. Porém, tu próprio, até certo ponto, lhe-o não permites quando os seus erros te indignam. Quando você se irrita com o que os outros fazem, os outros que partem de outra mentalidade, os outros que partem de outra experiência, quando você se irrita com isso, você está como que não valorizando a liberdade que tem esses indivíduos. Então o que Marco Aurélio está dizendo de si para si é o seguinte: você, Marco Aurélio, numa posição de mando, de poder, sendo alguém que tem
um caráter irritadiço, um temperamento irascível, dado à ira, quando se indigna com o que fazem os outros, está não reconhecendo a liberdade que essas pessoas têm. Está sendo, de certa maneira, cruel. Porque as pessoas, ainda que vão quebrar a cara, têm o direito, porque a natureza concedeu esse direito, de agir no sentido de buscar o seu próprio bem e quebrar a cara se isso for necessário. Aqui ele está pensando em adultos propriamente, não em crianças, não em pessoas incapazes de decidir por si mesmas. Mas ao vermos adultos fazendo coisas erradas e nos indignando, nós estamos agindo como se não reconhecêssemos a possibilidade que esses indivíduos têm, sendo livres, de agir como bem entendem. Eles são livres, eles partem das suas mentalidades próprias, das suas experiências particulares, e por isso buscam o que buscam. Quando você se indigna com isso, e um estoico não deveria sentir isso, ou se sente isso, tem de contrabalancear com um arsenal de remédios psicológicos, éticos, quando você se indigna com isso, não está reconhecendo que essas pessoas agem assim porque creem que isso é conveniente, útil. Assim como essas pessoas devem olhar para você, não é algo que está aqui, mas está em outras meditações, e achar absurdas as suas ações, achar descabidas, achar sem interesse. E, no entanto, eles cometem essas faltas, cometem esses erros, porque vem aí a sua conveniência, a sua conveniência e utilidade. Eles agem assim porque acham que isso é o melhor. Não há muito que você possa fazer. Muitas vezes, interpor-se a essas pessoas é pior. Muitas vezes, e isto é uma coisa que nós vemos dentro das famílias, querer remediar certas situações, querer impedir a consequência de chegar ao indivíduo que agiu mal ou agiu irrefletidamente, é a garantia de que esse indivíduo continuará agindo desta maneira definitivamente, por assim dizer. Mas há uma voz que fala dentro dele, essa voz que é irascível e estouvada, mas estão enganados, estão errados, eles estão errados. Pois bem, convence-os de que se enganam. Como agir com essas pessoas? Não interpondo. Se ele tinha poder para interpor-se, é importante notarmos isso. Convença essas pessoas. Você está errado por isto, isto e isto. Esforça-te por instruí-los. Você, tendo uma visão filosófica, está numa posição superior, uma posição mais responsável, pode instruir. E além disso, você é um imperador. Né? Sem te indignares, sem ira, sem sentimento ruim para com essas pessoas. Explique calmamente por que elas estão agindo errado e por que vão se dar mal fazendo o que fazem, agindo como agem. Muito interessante esta meditação de Marco Aurélio, uma das mais diferentes, né, que nós vemos aqui. Então as pessoas agem como agem porque pensam estar na direção do bem próprio, no interesse próprio. E muitas vezes não há o que se fazer. Evidente que quando há outras pessoas envolvidas, você pode, por uma questão de resguardar os outros, se interpor, defender, buscar a justiça, etc, etc. Mas às vezes não há nada que se possa fazer. Às vezes não há nada que se possa fazer além de dar um conselho, de oferecer uma boa palavra, de tentar um convencimento no momento certo. Né? Nós vemos isso, quem é professor vê isso, né? Com determinados alunos. Você diz, você fala, você explica, você mostra para o sujeito porque agir daquela maneira não vai dar em nada, porque assumir certas condutas desde muito cedo cria hábitos que se tornam quase inadministráveis na vida adulta. Se o indivíduo vai efetivamente mudar a sua vida ou não nos é dado decidir, por mais que nos indignemos, por mais que nos sintamos incomodados com isso. 28. A morte. Fim da rebelião dos sentidos, da violência das paixões, dos desvios do pensamento,
da servidão imposta pela carne. Aqui uma visão positiva da morte. A morte nos liberta de certas coisas, nos liberta dos sentidos que confusamente nos atingem, nos atiçam, nos liberta da violência das paixões, essas sensações ou sentimentos ruins que nos tomam a alma, dos desvios do pensamento, os pensamentos errados, não os teremos mais, e da servidão imposta pela carne. Pode parecer aqui que se está num dualismo platônico, num dualismo cristão agostiniano, né? Mas a ideia é um pouco mais nuançada, como ficará claro pela meditação seguinte. A morte, fim da rebelião dos sentidos, da violência das paixões, dos desvios do pensamento, da servidão imposta pela carne. Haynes diz o seguinte: Death is a release, uma libertação, from the impressions of sense, das impressões dos sentidos, das fantasias, and from impulses that make us their puppets, e do impulso para a ação, né, que nos faz marionetes deles próprios, from the vagaries of the mind, né, do vaguear da mente, dos devaneios da mente, dos desvios e dos desvãos da mente, and the hard service of the flesh, e do serviço duro, trabalhado, se diria no português antigo, da carne. Há uma liberação que a morte propicia, sendo um processo natural, né? Agora, algo interessante aqui no 29. Algo que, de certo modo, contrasta com a meditação anterior. 29. É vergonhoso que, na mesma vida em que o teu corpo não se cansa, a tua alma se canse antes dele. Se nós vimos determinados pontos em que Marco Aurélio adota aquela visão estoica favorável ao suicídio em certas circunstâncias, quando o suicídio é racionalmente deliberado pelo indivíduo, é uma alternativa à perspectiva da degeneração corporal, por exemplo, aqui ele vai nos falar de uma circunstância que, evidentemente, nós não conhecemos, em que seu corpo estava disposto, seu corpo estava cheio de vitalidade, mas a sua mente, por algum motivo, naufragava, por algum motivo estava tomada de algum tipo de, enfim, abatimento, prostração, e desejava talvez o fim, né? Tristeza. Então é vergonhoso que, na mesma vida em que o teu corpo não se cansa, a tua alma se canse antes dele. Então, veja Marco Aurélio, está dizendo ele de si para si. Há vitalidade no seu corpo. Por que sua mente não acompanha essa vitalidade do seu corpo? Então, se no 28 nós vimos a morte sob uma luz favorável, sendo um processo natural, aqui no 29, a libertação promovida pela morte, segundo o entendimento de Marco Aurélio, é uma libertação que atinge corpo e alma, e quando o corpo está disposto, a alma tem de buscar forças em si própria para, evidentemente, de maneira enérgica, retomar os seus afazeres, a sua atividade. Nós vemos que há muitos pontos em que Marco Aurélio acaba refletindo sobre o cansaço, sobre a prostração, né, sobre o abatimento que o seu duro cotidiano lhe colocava, que as suas duras incumbências como imperador lhe ofereciam todos os dias. Às vezes há essas oscilações, ele não se sente assim tão confortável, e neste ponto ele contrasta uma vitalidade do corpo com alguma prostração da alma ou da mente. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer a respeito destas 5 entradas ou 5 capítulos do livro 6º. Continuamos nossa leitura no próximo vídeo. Um abraço, tchau!